a palavra do Senhor para o livro de Malaquias, que é o livro que nós estamos estudando nesse período aí. O livro de Malaquias. Capítulo 3, Malaquias capítulo 3, versículo 6 a 12. Malaquias capítulo 3, versículo 6 a 12. Vamos ler os dois versículos principais aí, primeiros, versículo 6 e versículo 7. Vamos ler só uma parte, não vamos ler todo o versículo 7, mas somente uma parte dele, mas vamos ler. Malaquias 3, versículos 6 e 7. Ele diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ler até o final do 7 minutos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, pelo que vamos estudar agora. Que o Senhor Deus exatamente faça uma reforma na compreensão, Deus, diante do assunto que esse texto vai nos tratar. O Senhor nos dirija como a Tua igreja, para sempre andar nos Teus caminhos. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Reforma da compreensão da obra de Deus. Este é o assunto dentro aqui de Malaquias 3, 6 a 12. Reforma da compreensão da obra de Deus. Irmãos, como temos visto aí, diante de tantos desvios espirituais, o Senhor ele relembra no versículo 6 o motivo pelo qual não exterminaria com a nação de Israel, não acabaria. Que o motivo é o atributo da imutabilidade de Deus. O que diz respeito deste atributo da imutabilidade de Deus? São vários aspectos, mas um resumo seria que Deus não muda o seu ser, que Deus não muda os seus propósitos e que Deus não muda ou não invalida as suas promessas. Aquilo que Deus falou vai cumprir. Aquilo que Deus é, sempre será assim. E o propósito, o plano de Deus, ninguém muda. É isso que é um Deus imutável. Em resumo, eu poderia entrar em vários assuntos, mas a imutabilidade de Deus nesse sentido. E aqui o Senhor ele afirma a sua imutabilidade no que diz respeito às promessas, ao compromisso fiel dessas promessas à nação de Israel. O Senhor ele tinha falado com quem aqui? Quem deu ele deu uma promessa para uma pessoa, e essas promessas seriam imutáveis. Ele deu essa promessa para quem? Para Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Se você abrir para lá rapidinho. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Vai dizer: ora, disse o Senhor a Abrão, ainda era Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Que ele está falando sobre a terra, falou que vai fazer dele sobre a grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa aqui foi a promessa inicial de Deus para a nação de Israel. A partir de Abraão nasce a nação de Israel. E o Senhor faz essas promessas para esse povo, promessa da terra, promessa de fazer dele uma grande nação, e a promessa de que dele ele haveria de abençoar todas as famílias da terra. E entendemos aqui como o Messias de Jesus Cristo, que veio da descendência dos israelitas e que salva, abençoa as nações com a sua salvação. E no capítulo 15 nós notamos que Deus ele faz uma aliança com Abraão, a partir do versículo 12 de Gênesis 15. Essa aliança é feita do Senhor com ele mesmo. Essa aliança não é feita do Senhor com Abraão,
Porque note que no versículo 12 vai dizer que ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e encerradas trevas o acometeram. E então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua prosperidade será peregrina em terra alheia, e será conduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo 14, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Aí lá na frente, no versículo 16, na quarta geração tornarão para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E no versículo 17, sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, né, os pedaços das ofertas que eram para ser oferecidas a Deus. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, e os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então, com essa aliança que o Senhor faz com Abraão, embora que Abraão aqui estava dormindo, né? Mas a ideia é que o Senhor faz uma aliança com ele mesmo. E diz para Abraão, né? Olha, Abraão, eu fiz uma aliança com você, né? Mas no caso, com ele dormindo ali. Mas essa aliança em que o Senhor promete que iria fazer todas aquelas promessas acontecerem na vida do povo de Abraão. Né? Embora que ele não iria ver, mas ele iria, a descendência dele iria ver aquelas promessas. Então nós notamos que o Senhor, né, ele fala e acontece. Né? E o Ismael vai falar que os judeus, então eles deveriam, do tempo de Malaquias, ter ficado agradecidos pela natureza imutável de Deus, que são os seus propósitos, as suas promessas. Porque se não fosse isso, aquela nação já estaria o quê? Consumida. E é por isso que o Senhor fala no versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. E é por causa disso, que eu não mudo, que vocês não são consumidos. Eles deveriam ficar alegres. Mas nós notamos que aquele povo não agiu dessa maneira. Irmãos, os compromissos inalteráveis de Deus para com aquela nação estavam mantendo ela de pé, embora os terríveis pecados dela. E a outra coisa é que o Senhor, ele disse que ele não iria consumir aquele povo por causa das suas promessas. Talvez Deus poderia consumir por causa deles mesmo, dos pecados deles, na justiça deles. Mas porque Deus tinha um plano para a vida daquele povo, Deus manteve. Irmãos, essa verdade é até hoje. É até hoje. Não parou em Malaquias. Deus não consumiu aquela nação de Israel só em Malaquias. Não deixou que aquela nação fosse consumida só lá em Malaquias. Ou só lá, desde Abraão. Né? Não, mas hoje, a nação de Israel, irmãos, é algo impressionante. A nação de Israel é um dos menores países do mundo. O tamanho da nação de Israel é igual ao tamanho do estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Imagine aí. Né? E essa nação, de um lado, é uma faixa de terra extensa, assim, né? Uma curta, mas parece uma tripazinha, né? De um lado é mar, e do outro ele tem o quê? Nações que querem destruir. Tem até um presidente de um país desses aí que queria empurrar Israel para o mar. Ou seja, queria invadir, queria destruir com Israel, em outras palavras. É uma nação que tem 14 milhões de pessoas, menos de 1% da população do mundo. Ela é em torno aí de quase, ou mais um pouquinho do que o estado de São Paulo, em população. Né? Aliás, da cidade de São Paulo. Da cidade, não é nem do estado, é da cidade. Ela esteve em várias guerras, né? Em vários conflitos. Um deles nós conhecemos que é o Holocausto. Nem o Holocausto conseguiu destruir aquela nação. Ainda eles estão lá. Né? E também um outro evento que é impressionante foi a Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel foi invadido por 12 nações, e essas 12 nações levavam consigo 550 mil soldados, 950 caças e 2.500 tanques. E Israel sozinho, com um contingente militar de 264 mil soldados, 300 caças e 800 tanques, venceram aquelas 12 nações em 6 dias.
Irmãos, o que é isso? E é um país pequeno. É Deus. A resposta é Deus. Por causa que eu não mudo, vocês não são consumidos. Ninguém vai destruir Israel, pode ter certeza. Essa é a promessa de Deus para aquela nação. Israel é um dos países que tem maior tecnologia militar, mesmo que sendo um exército pequeno, e mais bem preparado do mundo. É uma das potências mundiais em agricultura. Sabia disso? Metade da nação de Israel, do território da nação de Israel é deserto. E eles são a maior potência, uma das maiores potências em agricultura no mundo. O motivo disso? Deus. Aonde eles pisarem a planta dos pés, eles seriam abençoados. Irmãos, ela é uma das nações mais ricas e desenvolvidas no mundo, por mais que é pequena. O PIB per capita da nação de Israel é de 41 mil dólares por cabeça, por pessoa, per capita, por cabeça. Se pegasse toda a riqueza do país e dividisse pelas pessoas, daria 41 mil dólares para cada um. No Brasil, se pegasse toda a riqueza do Brasil e dividisse para cada um de nós teríamos uma parcela aí de só 8 mil dólares para cada um. Daria para construir a igreja, pelo menos. Mas, note bem, isso é Deus. Uma nação pequena, minúscula, mas altamente abençoada. E ela é uma nação de intelectuais. Cerca de 16% dos prêmios Nobel de ciência foram dados a judeus. Ou seja, quantas nações existem no mundo? 270, né? Os 270 nações do mundo, né, que podem gerar pessoas intelectuais, Israel gerou 16% dos prêmios Nobel, dos reconhecimentos de pessoas que fizeram coisas significativas na ciência. 16% são judeus, ou seja, 1/5 dos prêmios Nobel são judeus. A resposta, Deus. É Deus que guarda, que capacita, que protege, que dá intelecto, que dá sabedoria àquele povo, mesmo não reconhecendo ainda Cristo como Messias. Irmãos, que coisa. Por isso que eu creio no plano de Deus para Israel. Porque Israel é a prova, né, não somente de que Deus existe, mas de que Deus tem um plano ainda para aquele local, né, para o reino. Embora que eles ignorassem a Deus, desobedecendo a Ele, né, o Senhor manteria a sua fidelidade às promessas. Ele exorta, no versículo 7, desde o dia dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor convida aquela nação, volta para mim. Mas em contrapartida, o que esse pessoal respondeu para o Senhor? No versículo 7. Como sempre, né? Como a gente tem visto no livro de Malaquias, em que havemos de tornar? Em outras palavras, né? O que nós fizemos que é necessário que a gente retorne para Ti? Que volte para Ti. Nós não estamos andando certo? Ou seja, eles continuavam indiferentes para com Deus. Para eles, Deus é que havia afastado deles e não eles afastados de Deus. O Senhor responde com um questionamento semelhante a eles, expondo mais um dos seus pecados. Ou seja, o Senhor aproveita, né? Eles não perguntaram, agora eu vou fazer uma pergunta, né? Vou mostrar para eles em que havemos de nos tornar. Aí o Senhor dá uma resposta usando uma pergunta: roubará o homem a Deus? Versículo 8, né? Roubará o homem a Deus? E aí ele vai dizer: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Em que estamos roubando a Deus? E a resposta do Senhor no versículo 8 é: nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, e aqui é interessante, né? Que o Senhor afirma que eles não estavam entregando uma parte do sustento, dos rendimentos deles, que eles tinham para Deus, como Ele havia instituído na lei. A gente tem que entender o que eram os dízimos das ofertas aqui, né? O dízimo, como nós sabemos, se referia à 10ª parte, ou 10%
de todo o fruto da terra que era produzido, de todo o rebanho, tudo que eles tinham de posse. Naquela época, dinheiro era muito escasso. Então eles usavam muito mais trocas comerciais, né? E a venda dessa forma, trocando coisas. E Deus requeria 10% aqui dos dízimos, que é dízimo por causa disso, de todas as ofertas da terra e do rebanho. E você sabia que tinham 3 tipos de dízimo na lei? 3 tipos de dízimo. O primeiro dízimo era o dízimo levítico. Está lá em Levítico 27, 30 a 33. Você pode abrir lá, eu não vou ler essa passagem porque a gente está correndo um pouco de tempo. Mas anota aí, Levítico 27, 30 a 33. Era o dízimo levítico. Ou seja, era um dízimo destinado ao sustento dos levitas, daqueles que trabalhavam, que ministravam na casa de Deus, os sacerdotes, que serviam ao povo. Então esse era o primeiro dízimo. Levítico 27, 30 a 33. O segundo dízimo aqui é o dízimo cerimonial. Tinha um dízimo também de cerimônia. Então, toda a cerimônia que era feita, né? Olha, a gente não vai instituir isso aqui não, em todo culto, tá? E toda a cerimônia que era feita lá em Israel, que o Senhor conclamava o povo para poder adorar Ele em um local específico, que no caso, em Deuteronômio não tinha local ainda, mas se tornou Jerusalém. Eles deveriam dar um dízimo, né? E está lá em Deuteronômio 14, 22 a 27. E esse dízimo cerimonial, ele era dado numa espécie de comunhão a Deus. Como era dado esse dízimo? O ofertante, ele vinha até Deus e ele ofertava a sua oferta, mas ele tinha que comer parte daquele dízimo. Ele tinha que comer parte daquele dízimo, junto com o sacerdote. Porque a gente vai entender o porquê de cada um desses aqui. Porque Deus não quer que você apenas dê o dízimo, Ele vai explicar o porquê que Ele está fazendo isso. E o terceiro dízimo é o dízimo beneficente, em Deuteronômio 14, 28 a 29. Que de 3 em 3 anos os israelitas deveriam entregar esse dízimo na sua cidade, em benefício dos menos favorecidos, para que os menos favorecidos pudessem ter alimento. Ou seja, além dos levitas de cada cidade, aquele dízimo de 3 em 3 anos era dado ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Eles comiam parte daquele dízimo que era dado a Deus. Porque não era dinheiro, era ofertas. Né? Ofertas de animais e ofertas de cereais. Outro dízimo é mencionado em Números 18, 21 a 32, o dízimo dos dízimos. E esse daqui era destinado somente aos levitas. Ou seja, lembra do dízimo levítico? Então, daquilo que as pessoas davam para os levitas, para o sustento da casa de Deus, os levitas ainda tinham que dar daquele dízimo, o dízimo a Deus. Então era chamado de dízimo dos dízimos. Era uma oferta a Deus, do qual também eles participavam e eles comiam daquela oferta a Deus. Números 18, 21 a 32. E os dízimos eram em alimentos e animais. A ideia era apresentar a Deus aquela oferta diante dele, para desfrutar da presença e aprendendo a temê-lo. É o que diz Deuteronômio 14, 23. Vai lá em Deuteronômio 14, 23. Deuteronômio 14, 23, o Senhor vai dizer o porquê que eles tinham que dar o dízimo. Um dos dízimos aqui, né? Mas se refere ao que Deus quer que nós pensemos acerca do dízimo. Deuteronômio 14, versículo 23. E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e da tua ovelha, para que aprendas o quê? A temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Irmãos, o Senhor fala assim, vocês vão trazer uma oferta a mim, dessa oferta vocês vão se assentar e comer diante de mim.
para que vocês temam a mim. Irmãos, e note que isso aqui era profundo naquela época. Você vai pensar, que gostoso, né? Que maravilhoso comer, né? Mas era 10% daquilo que você não iria vender, daquilo que você não iria trocar. Era 10% que era destinado a Deus. Porque no normal, o que eles iriam fazer com aqueles cereais e aqueles animais? Eles iriam trocar, eles iriam vender, eles iriam negociar. Mas o Senhor, Ele pede aquela parte para que eles pudessem, diante da presença dEle, parar um pouco das atividades, de tudo, e só comer com Deus. O dízimo era isso, era comer com Deus. Tinha o dízimo sacerdotal, que ele entregue ao levita, e o levita tinha que fazer isso quando ele entregava o dízimo dos dízimos dele. Ele tinha que comer com Deus também. Mas cada um era chamado para poder estar na presença de Deus. É como se Deus tivesse assim, olha, quero uma refeição com você. Quero um momento onde eu tenho uma comunhão com você. Para que você aprenda que aquilo que você está comendo é porque eu que estou te sustentando. É como se ele desse uma pausa. Assim, ó, para tudo que você está fazendo aí, você está no trabalho, para um pouco. Pensa que isso daqui que você está comendo, você está desfrutando aí dos seus bens, né? Isso vem de mim. Né? Então, era nessa visão que o Senhor tinha. E além disso, tinha os dízimos para os menos favorecidos, que traz essa ideia de que Deus é o sustento para eles também. Irmãos, se alguém não queria carregar os produtos pesados de seus dízimos, eles poderiam converter em dinheiro. Mas eles deveriam apresentar 20% a mais na entrega dos seus dízimos. Por quê? Para certificar de que eles não estariam lucrando com aquilo. Ou seja, o Senhor de todas as maneiras estava fechando o cerco, né, para eles entregarem o dízimo do modo correto. Ou seja, aquele que não queria carregar até Jerusalém o seu cereal para entregar o dízimo, o seu animal para carregar o dízimo, o que iria acontecer? Ele poderia trocar aquilo em dinheiro, mas ele tinha que dar uma porção a mais. Porque o Senhor falou, porque vai que esse camarada que não quer trazer o gado dele, o cereal dele, ele invente aí de, Senhor, eu estou trazendo dinheiro porque não tive como carregar, né? E aí ele negocia aquele gado por 10, ganha 20, fica com 10 e dá uns 10 para Deus. Digamos assim. Ele estava lucrando com aquilo, mas o Senhor queria exclusividade, né? E as ofertas? Quantas ofertas tinham? Ofertas para missões? Ofertas para construção? Não, né? Tinham mais do que essas ofertas que nós temos, né? Tinham 11 ofertas. 11 tipos de ofertas. Ofertas de manjares, que era uma oferta de gratidão a Deus. Ofertas alçadas de cereal, que é uma contribuição com a obra, para a obra de Deus. Ofertas de consagração. Um dia a gente vai fazer um estudo sobre isso, tá bom? Oferta de consagração, que era para consagração a Deus, para se consagrar a Deus. Oferta queimada ou holocausto para purificar, para servir, né, o sacerdote. Oferta movida, purificação para servir. Oferta voluntária, que era uma oferta de amor, de coração dada a Deus. Oferta pela culpa, para limpar a culpa do pecado. Oferta por libação, que envolvia a purificação também. Oferta de aroma agradável, que era uma oferta que se dava com alegria a Deus, por isso de aroma agradável. Oferta das primícias, que era gratidão pela colheita. Então as primícias das colheitas eram dadas ao Senhor. E as ofertas pelo pecado, para fazer expiação pelo pecado e reconciliar o povo a Deus. Então essas são as ofertas e os dízimos, que o Senhor se refere aqui no versículo 8. Os meus dízimos e as minhas ofertas. Vocês estão roubando isso. E os dízimos e as ofertas tinham que finalidade? A gente pode dizer que, no geral aqui, observando tudo isso que nós estamos vendo, a primeira finalidade dos dízimos e das ofertas era demonstrar amor, adoração, gratidão e temor à pessoa de Deus. Esse é o primeiro alvo do dízimo. O dízimo não é para dar para o pastor, né? Como muitos pensam hoje, é para dar para o pastor, é para dar para aquela igreja lá, o povo que rouba. Não. O dízimo era em amor, adoração, gratidão e temor à pessoa de Deus.
Ou seja, era dado demonstrando que eu tenho comunhão com Deus, que eu reconheço quem é Deus na minha vida, o que Deus está fazendo. O dízimo também, a outra finalidade do dízimo e das ofertas é demonstrar amor para com os menos favorecidos. Porque quando eles ofertavam para o Senhor, eles não estavam ofertando para o Senhor apenas, mas para os sacerdotes, para os levitas que estavam servindo, e que os levitas não tinham herança, eles não tinham condições financeiras, eles só poderiam servir a Deus, eles não poderiam servir ou trabalhar em outra coisa. Então eles sustentavam os levitas, mas eles também sustentavam quem? Os menos favorecidos, né? Que tinha aquele dízimo que era dado aos órfãos, às viúvas. Então demonstra amor para com os menos favorecidos. E a terceira finalidade do dízimo é demonstrar amor para com a obra de Deus. Porque para o templo não parar, eles tinham que todo dia ter o quê? Sacrifícios de animais. Constantemente. Tinha que se sacrificar de manhã, de tarde, de noite. E os levitas estavam lá trabalhando. Eles não poderiam estar no rebanho, catando o rebanho e depois colocando lá no templo para poder fazer o holocausto. Essas ofertas vinham como? Das pessoas que traziam até eles. Porque eles estavam no tabernáculo. Irmãos, a aplicação disso é que essas finalidades devem ser as finalidades de hoje também, em nosso coração. Ao ofertarmos a Deus qualquer coisa, nós temos que pensar que qualquer oferta que damos a Deus, e nós vamos dizer que não é só em riqueza, em dinheiro ou em bens, mas qualquer coisa que estamos ofertando a Deus, nós devemos pensar nessas três finalidades daqui. Na finalidade de adorar a Deus, porque eu amo, porque eu sirvo, porque eu reconheço quem é Deus na minha vida. A segunda finalidade de que com aquele dízimo, aquela oferta, eu estarei abençoando alguém, abençoando o meu próximo, abençoando uma vida, um ministério. E o terceiro seria abençoando o ministério de Deus. O trabalho de Deus, a obra de Deus está avançando com aquele dízimo que eu tenho dado, com aquela oferta que eu tenho dado. E o versículo 9, o Senhor vai dizer para eles: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Irmãos, isso aqui não está só na lei não. Não é porque, não, agora é o tempo da graça, né? Eu posso fazer o que quiser, né? Deus vai cuidar de mim, Deus vai ser gracioso comigo. Não. Toda a palavra de Deus ela é útil, né? Então isso aqui é pra gente também. Irmãos, aquela situação de sofrimento, de escassez, de decadência econômica da nação, estava acontecendo porque o povo estava roubando a Deus. Eles não estavam roubando apenas Deus, mas também a obra de Deus, mas também a si mesmos. A si mesmos. Por quê? Porque o Senhor falou: vocês estão perdendo a bênção. Estão perdendo de ser abençoados. Estão perdendo de ser abençoados. Porque com maldição vocês são amaldiçoados, porque eles estão roubando. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos muito de Deus, mas entregamos pouco a Ele. Não somos assim? Somos. E esperamos o Senhor, e o que entregamos? Mãos vazias. Mas Senhor, eu quero. Mas mãos vazias para Ti, Senhor. Irmãos, quando isso estava acontecendo, Neemias relata lá no livro de Neemias 13:10 que os sacerdotes em Jerusalém, eles estavam no campo. Por que eles estavam no campo? Porque ninguém estava entregando suas ofertas e não estavam conseguindo sustentar aqueles levitas. Então eles tinham que ir para o campo trabalhar, para poder tirar o seu sustento. E aqui é um efeito cascata. Distante de Deus, eles não entregavam seus dízimos e as suas ofertas com gratidão à pessoa de Deus. E por conta disso, sem dízimos e sem ofertas, não havia sustento para a obra de Deus. E sem sustento para a obra de Deus, o que queria acontecer? Não havia bênçãos para o próximo, e nem para eles. E no versículo 10, o Senhor vai chamar a atenção deles. Vai dizer o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Irmãos, ordens são dadas aqui. A primeira ordem é trazer. O povo é chamado para cumprir uma obrigação, independente da situação. Independente da situação. Trazei. Trazei. A casa do tesouro era um local dentro do templo, um recôndito, onde estava, onde ficavam todos os tesouros da casa de Deus, onde eram recolhidos e guardados ali. Mas o Senhor fala: trazei a este lugar todos os dízimos e as ofertas. Mas o Senhor não fala só trazer, mas há uma bênção em contribuir. Ele fala no versículo seguinte aí: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. O Senhor está chamando para que eles pudessem provar a Deus. Provar no sentido de constate. Constate para você ver como esse Deus que te requereu isso, Ele vai te sustentar. Ele vai abençoar. E a lição principal que nós temos aqui, irmãos, é fé para ver e não ver para ter fé. Que geralmente é o que acontece. Geralmente a gente quer primeiro o quê? Eu quero ver. Aí depois que eu vejo, aí eu dou. Mas quando a coisa está complicada, eu não tenho fé para dar. Eu só tenho fé para esperar que Deus me ajude, para depois eu dou. Não somos assim. Mas aqui a lição é fé para ver. O Senhor está falando: provai, trazei. Faça esse ato de fé. Provai. Para que vocês vejam o que eu posso fazer na vida de vocês. Em Hebreus 10:38 vai dizer que o meu justo viverá da fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós temos que ver por fé. Como é que vamos conseguir, os recursos para construir esse templo? Fé em Deus. É ter fé para ver. Esse é o mandamento do Senhor para nós. Mas aí, irmãos, no Novo Testamento, aí você já pode estar pensando, pastor, o Novo Testamento, volta aquela discussão. Mas o Novo Testamento não fala de dízimo. E aí? Então isso aqui não é tão pra gente hoje, O Novo Testamento não apresenta nenhum mandamento explícito com relação a dar o dízimo, como no tempo da lei. Irmãos, mas eu vou dizer a vocês, realmente, eu não concordo em dar 10%. Também não concordo com isso. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento não somos chamados a dar 10, mas muito mais do que 10. Muito mais do que algumas ofertas picadas, só porque Deus ordenou. Temos um preceito ainda maior com relação à lei, que é a contribuição pela graça e alegria. E esse, você pensa que o pessoal que fica falando, que não pode, agora essas igrejas que dízimo não existe, não sei o quê. Irmãos, eu vou ser bem franco a vocês. Quando essas pessoas chegam falando isso, que não, dízimo não pode, dízimo acabou, foi extinto, essa pessoa é muito egoísta. Ela não gosta de dar. O coração dela não está em comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque ela não sabe, ela não compreendeu a imensidão daquilo que ela recebeu de Deus. Quando fala-se de contribuição pela graça e alegria, é algo muito superior. Porque não diz respeito somente a uma obediência a um preceito, a dar um valor determinado como a lei pede, mas a dar aquilo que está no seu coração em relação a quem você está ofertando. Isso é muito superior. Isso é muito, muito superior. Isso revela quem é Deus na sua vida. Isso revela quem é o Senhor no seu coração. Porque eu não só estou dando assim por dar, Porque Cristo falou que teve algumas pessoas que jogaram algumas moedas no gasofilácio, mas uma viúva, ela deu uma moedinha. E o Senhor falou, ela deu mais. Sabe por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha.
Irmãos, é muito superior. Contribuição, as pessoas, não, agora dá o que Deus colocar no coração. Mas o camarada não está nem com Deus, Deus não colocou nada no coração dele, ele dá o que ele quer. Não é nem Deus que direcionou o coração dele. Ele deu porque ele achou, eu vou dar essa migalha aqui, ó. E fingir, não, isso aqui foi Deus, Deus colocou no meu coração isso. Deus colocou no coração nada. Teu orgulho foi tão grande que você nem ouviu a Deus. Tinha vários versículos aqui que a gente poderia citar, 2 Coríntios 8, 9, aonde Paulo, vamos lá, eu queria se a gente extrapolar um pouquinho, não tem problema não. 2 Coríntios 8, 9. Segunda Coríntios 8 a 9 vai dizer: não vos falo de forma de mandamento, Paulo sabia, né? Mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. E aqui ele falando sobre as ofertas que foram enviadas para a igreja da Macedônia, que foi enviada da igreja da Macedônia para os irmãos da Judéia que estavam passando fome. E aqui o Paulo está falando a respeito, ele está dando o exemplo de Cristo. Cristo sendo rico, ele se fez pobre, para que ele pudesse abençoar nós. E se você ler em 2 Coríntios 9, virando a página aí para o próximo capítulo, versículos 6 a 11, aí que ele vai falar, né? Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Isso é um ditado, não é nem algo, é um ditado isso daí, né? Se você planta 2 sementinhas e você espera colher uma plantação inteira, você está esperando errado, né? Tem que plantar uma plantação, semear uma plantação inteira para poder colher uma lavoura enorme. Ele vai falar: eu afirmo isso, que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. No versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos, então o aspecto da contribuição no Novo Testamento, ele não diz respeito a valores, ele diz respeito ao seu coração. A questão é o nosso coração diante de Deus. O quanto da obra de Deus, o quanto Deus é importante na minha vida. É isso que vai impactar como a maneira que eu contribuo. E aí, no versículo 9, ele vai falar, 8, né? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha, Paulo era adepto da teologia da prosperidade, correta. Não é essa daí não, porque essa daí barganha com Deus. Mas Paulo aqui está falando assim, aquele que dá com amor a Deus, a obra de Deus. Não aquele que dá esperando que vai ganhar. Eu vou dar aqui para ver se Deus me manda, eu vou dar X para ver se Deus me manda 10X para mim. Isso aí é barganha. No versículo 9, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E versículo 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão para o alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará o vosso fruto da vossa justiça, enriquecendo em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributadas graças a Deus. Então, o foco de Paulo é isso: eu contribuo porque eu amo a Deus, porque eu quero tributar graças ao meu Deus. Irmãos, podemos enxergar, Atos 20, 35, antes da gente ir para a próxima parte aqui. Atos 20, 35. Olha o que é dito por Paulo também lá em Atos 20, 35. Atos 20, 35 vai dizer o seguinte: tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é mistério de socorrer aos necessitados e recordar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos,
Nós somos mais bem-aventurados quando ajudamos, quando servimos, quando doamos, do que somos quando somos ajudados. Porque estamos partilhando um pouco da graça maravilhosa de Deus, que nos alcançou em Cristo Jesus. E é por conta dessa graça que nós somos super abençoados por Deus. Provérbios 3, 9 e 10 vai trazer um princípio importante para as nossas vidas. Nós vamos notar que esse princípio aqui, que eu falei muito em dízimos e ofertas, mas esse princípio aqui se refere a tudo em nossa vida. Não se refere somente a dízimos e a ofertas. Provérbios 3, 9 e 10 vai dizer: honra ao Senhor com os teus bens, guarda essa palavra, e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, podemos enxergar nesse versículo mais do que contribuir financeiramente. O que nós temos de bens? É só dinheiro? Você tem a sua vida, é um bem que Deus te deu. Você tem a saúde, né? Você tem a sua inteligência, é um bem que Deus te deu. Você tem as suas capacitações, é um bem que Deus te deu. Talvez o tempo, se Deus te deu tempo, é um bem que Deus te deu. Né? São tantas coisas que Deus pode que podemos visualizar como bens materiais, mas também tem os bens imateriais. Então, a questão aqui é que podemos também conceder, dar a Deus, vamos dizer assim, entre aspas, os nossos dízimos e as nossas ofertas do nosso tempo. Dar a Deus as primeiras horas do nosso dia para a comunhão, conhecer a Deus no devocional, pessoal ou família. Podemos também dar a Deus, entre aspas, dízimos e ofertas, através do amor ao próximo. Dar a Deus o amor ao próximo em edificação da alma dessas pessoas, com a palavra de Deus. Por exemplo, quando você aconselha alguém, quando você ajuda alguém naquela dificuldade, tudo isso são ofertas. Você está ajudando a obra de Deus, avançando na obra de Deus. Servir a Deus com seus dons, que é pouco falado isso, nós vamos trabalhar isso mais, os dons. Dar a Deus o servir na igreja com os dons, exercer com dedicação o seu dom. E a minha pergunta sempre é: qual o seu dom? Qual o seu dom? Começa por aí. Então, aí, não falou lá, servir, né? Então, você tem que descobrir aquilo que Deus te deu, para que você possa servir a Ele também, dar a Ele as primícias disso. E o descanso. Dar a Deus o descanso do templo do Espírito Santo. De todo o trabalho que exercemos constantemente, para que seja revigorado. Irmãos, são várias coisas que nós podemos dar a Deus com a nossa própria vida. Mas isso não isenta que você deve investir diretamente na obra de Deus, do ponto de vista financeiro. Mas são vários pontos. E aí, voltando lá para Malaquias 11, 12, já para terminarmos. Malaquias 3, versículos 11 e 12. Vai dizer: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui nós temos o versículo aí do devorador, né? Que tanto o pessoal fala. O que é o devorador, né? O devorador, irmãos, era um inseto, talvez um gafanhoto, uma espécie de um animal que era uma praga para as lavouras, que destruía aquelas lavouras. Não era um espírito maligno, né? Que o pessoal fala. O devorador vem aí, né? Que vai meter a mão na carteira. Não é isso que as pessoas pregam por aí. Mas Deus aqui está usando um inseto como uma maldição para chamar a atenção daquele povo diante do seu pecado, destruindo até as lavouras dele.
para que eles pudessem sentir que eles estavam errados. Irmãos, se obedecessem a Deus de todo o coração, não apenas entregar uma oferta, que não é o que Deus quer, né? Deus quer mais do que isso. O Senhor haveria de abençoar ainda mais aquele povo e os tornaria terra feliz, terra deleitosa, né? Seriam felizes e terra deleitosa. Salmo 51:17 vai falar que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. É isso que Deus procura em nossa vida. Deus procura primeiro um adorador e depois procura a nossa oferta. A nossa oferta sim é importante, mas o coração, como nós estamos entregando aquilo, é o principal. Se eu contribuo com a obra de Deus, se eu olho para a obra de Deus como algo sem valor, realmente, eu posso estar dando até muito, mas aquilo não vai agradar a Deus. Porque o meu coração não está de todo para com aquela obra. E aqui, o Senhor não buscava a oferta propriamente, mas em primeiro lugar o quebrantamento e a contrição do coração daquele povo. Porque nós sabemos, conforme Salmo 24:1, que o Senhor fala que, o salmista fala que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo já é de Deus. Deus não precisa de nada, pois tudo já é dele. Porém, o Senhor ama aquele que dá, como nós vimos, aquele que dá com alegria. O Senhor ama. E ao que ama ao Senhor, busca ao Senhor em sua sabedoria perfeita, o Senhor lhe concede bênção. Últimos versículos aí, Provérbios 8, 17 a 21. Veja o que é dito em Provérbios 8, 17 a 21. Provérbios 8, 17 a 21. É dito: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. E quais são a bênção do Senhor? Quais são as bênçãos do Senhor para aqueles que amam a Ele? Do versículo 18 a 21. Quando você ama o Senhor e o procura, o que você vai encontrar diante de Deus? 18. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o fruto o meu fruto do que o ouro refinado. O meu rendimento é melhor do que a prata escolhida. E o versículo 20: ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. E o 21: para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Irmãos, a verdadeira prosperidade na Bíblia não provém de barganhar com Deus, como nós falamos. Não provém de barganhar a Deus com coisas, mas de amar e conhecer a Deus independentemente das coisas. Com certeza, quanto mais nos aproximamos de Deus e deleitamos do nosso Senhor, mais nós vamos deleitar nas suas bênçãos também. Mas deleitar de todo o coração. Buscar Ele de todo o coração. E como pastor, irmãos, eu não estou aqui para te dizer: dê, contribua. Não estou aqui para isso. Mas o meu desejo é recorrer à consciência de vocês. Nós devemos recorrer à nossa consciência diante da imensa dádiva que recebemos. O que Deus nos deu? Foi 10%? Deus só nos deu a vida? Deus só nos deu essa respiração de hoje, a saúde de hoje? Mas não, Deus me deu a vida desde quando eu nasci, né? A saúde desde quando eu nasci, né? Pois é, não, mas Deus deu muito mais do que isso. Deus deu o seu próprio Filho. E esse, irmão, é o ponto pelo qual todas as vezes que eu oferto qualquer coisa para Deus, ou eu dizimo qualquer coisa para Deus, eu devo olhar para isso. Eu devo olhar para o que Deus já fez. Eu devo olhar para o que Deus vai fazer porque eu vou estar ofertando aqui. Eu devo olhar o que o Senhor já fez na minha vida. Os meus problemas financeiros talvez são meus problemas, porque eu tomei decisões erradas.
Mas a questão toda é que ainda assim Deus quer ajustar tudo isso. Deus quer organizar tudo isso no mundo. E o principal de tudo, Deus quer me abençoar. Ele ama. Ele enche de bênçãos aquele lá que ama Ele. Você ama Deus? Você ama. Deus quer te encher de bênçãos. Isso aqui é a prosperidade dele. Mas encher de bênçãos porque a partir do momento em que você ama Deus, é porque o seu coração está nele. Deus não vai te dar coisas para você curtir. Embora que até vai ser bom, né, do ponto de vista humano, né? As coisas que Deus nos concede, né? Os bens que Deus nos concede é para o nosso lazer, para o nosso benefício também. Mas em primeiro lugar, porque o seu coração não vai olhar para aquilo como é meu. Mas você vai olhar e vai dizer, é de Deus. Então, irmãos, apelo à consciência de vocês. Isso já bastaria para que não pudéssemos somente entregar os nossos dízimos e as ofertas, mas entregar a nós mesmos. Entregarmos por completo a Deus. Como diz Isaías 6,8, diante da visão gloriosa, né? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Não sei para onde, não sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou disposto. E o Salmo 37,4, deleita-te no Senhor, e Ele considerará aquilo que deseja o teu coração. E Mateus 6,20, ajuntai tesouros nos céus. Nós temos que fazer essa oração. Senhor, me envia. Me envia para que eu me deleite em Ti. Para que assim o meu coração ame tanto ao Senhor que eu possa ajuntar tesouros no céu para Ti. Irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos orar a Ele, finalizando este culto ao Senhor. Neste momento em que nós estamos orando, pedindo por uma reforma na compreensão da obra de Deus, que você possa olhar para a sua vida. Irmãos, eu creio que, por mais que não tenha esse termo dízimos, a gente pode intercambiar esse termo dízimos para o tempo de hoje. Mas o principal não é o termo, como muitas pessoas ficam falando, não é dízimo, agora é oferta. Eu não bato nisso. Para mim, dízimo, oferta, para mim é tudo igual. Tudo vai para a obra de Deus. Mas não foca nisso. Foca no teu coração. Foca, Senhor, eu quero servir na tua obra. Independente que seja com bens materiais ou imateriais. Mas eu quero servir na tua obra. Porque eu quero que o Senhor reforme essa compreensão da tua obra na minha vida. Senhor Deus, nós agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque nós temos o teu Filho, Jesus Cristo, como Salvador. Isso já nos bastaria, Senhor, para poder ser um motivo de poder te servir. Temos o teu Filho, mas o Senhor todos os dias ainda nos concede bênçãos aqui. E todo esse conjunto, Deus, de bênçãos eternas, de bênçãos materiais, físicas deste mundo, Senhor, se olharmos para Ti, olharmos para o que o Senhor tem nos dado, realmente não podemos, Senhor. Não podemos trazer ao Senhor mãos vazias. Que o Senhor possa nos ensinar a como contribuir. Que o Senhor possa nos ensinar a como doar, a como entregar, a viver aquele versículo que o Senhor diz, que é melhor dar do que receber. Que possamos, Deus, não somente esperar, mas que possamos entregar e ver e provar ao Senhor, e ver que o Senhor é um Deus que supre, que faz muito mais, como o teu apóstolo falou, do que aquilo que pedimos e pensamos. Senhor, que deleitar em Ti seja a nossa prioridade, e que nesse deleite a Ti possamos entregar a Ti a nossa vida por completo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.